Você é um comunista, lembre-se disso. Você é um comunista e nenhum comunista é confiável. Respeite Aldo Rebelo. E abaixa a bola para falar também. Abaixa sua bola, maloqueiro. Ele foi filiado do Partido Comunista do Brasil por 40 anos. PCdoB com Lula. Só no ano passado, mais de 10 mil empresas faliram em São Paulo. A causa são os juros altos do governo Fernando Henrique e a porta escancarada para os produtos estrangeiros. É preciso um novo governo para desenvolver o Brasil. Foi ministro do governo Lula e Dilma. Defendeu a anistia para os presos de 8 de janeiro e teve um embate com o ministro Alexandre de Moraes, depondo em defesa do comandante da Marinha, condenado por tentativa de golpe, Almir Garnier. Moraes chegou ameaçado de prisão por desacato. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Na esquerda, o chamam de traidor e na direita o acusam de comunista. É crítico das ONGs internacionais, defensor do garimpo, do agro e da industrialização da Amazônia. Diz que a FUNAI e o IBAMA são apenas um atraso. Crítico à esquerda progressista e à direita que copia pautas estadunidenses. De ex-comunista do PCdoB a nacionalista do Democracia Cristã. Afinal, quem é Aldo Rebelo? Sejam bem-vindos. Esse é o primeiro episódio da série Dossiê dos Presidenciáveis, do jornal O Bastião. Fiquem de olho que até outubro vamos estar apresentando um dossiê para cada candidato da República de 2026, incluindo suas trajetórias, controvérsias, propostas e viabilidade eleitoral. Aldo nasceu em Viçosa, interior de Alagoas. Vem de uma família antiga que vivia cerca de 200 anos na região. Descendente de portugueses e indígenas, Aldo era o mais velho entre 8 irmãos. Quando tinha 9 anos de idade, seu pai faleceu e ele passou a viver com um parente, primo de seu avô. Esse primo de terceiro grau era interiorano, mas tinha um grande interesse na literatura. Trazia da capital Maceió revistas e almanaques que influenciavam a formação intelectual do pequeno Aldo. O município onde nasceu foi o exato local onde Zumbi dos Palmares morreu, no seu último combate. Posteriormente, Aldo apresentou na Câmara dos Deputados o projeto de lei que tornou 1995 o ano do Zumbi dos Palmares, 300 anos após a sua morte. Na sua adolescência, tinha simpatia pelo socialismo e era parente do primeiro tradutor do Manifesto Comunista no Brasil. Estudou em escola rural de Alagoas e desde novo tinha apreço e admiração pelas figuras que formaram o Brasil. No ensino médio, estudou em um internato chamado Floriano Peixoto, onde teve influências progressistas da Ação Popular Católica e participou do movimento estudantil. Ele e seus colegas tinham admiração pelo Maio de 68, pelos Kennedys e suas ideias liberais nos Estados Unidos. Nessa época, tinha uma prima militante do PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Ao ouvir que era uma moça de boa índole e muito humana, abriu seu coração para os movimentos de esquerda da sua época. Na universidade, foi presidente da UNE, um movimento estudantil em Maceió. A essa altura, já era militante do PCdoB, que permaneceu de 1977 até 2017. A trajetória política de Aldo foi marcada por uma vasta experiência no legislativo e executivo, em âmbito municipal, estadual e federal. Sua primeira eleição foi para vereador em São Paulo, entre 1989 e 1991, onde participou na elaboração da Lei Orgânica do Município, a Constituição Municipal de 1990. Ele foi deputado federal por 6 mandatos, de 1991 a 2015. Na sua atuação, foi responsável pela diminuição das férias dos parlamentares de 3 meses para 45 dias, cortou mais de 1.000 cargos de confiança e limitou a verba indenizatória para despesas como combustível. Defendeu algumas leis de cunho nacionalista, como a PL da defesa da língua portuguesa, ao qual propunha punir com multa o uso de estrangeirismo no Brasil, lei que gerou diversas críticas e acabou não sendo aprovada. Também propôs o Dia do Saci, na tentativa de valorizar o folclore nacional. Se opondo ao Halloween, tentou transformar o dia 31 de outubro no dia do Saci Pererê. Também teve ideias tecnopessimistas, tentando barrar inovações tecnológicas que substituíam a mão de obra humana, como a proibição de catracas eletrônicas em ônibus e postos de gasolinas com autosserviço. Seu primeiro mandato como ministro foi no governo Lula, na Secretaria de Coordenação Política e Relações Institucionais. Foi escolhido justamente por ter diálogo entre diferentes campos da política, que articulou no decorrer dos anos. Em meio à crise do mensalão, Aldo foi eleito presidente da Câmara dos Deputados por sua natureza pacificadora. Em 2011, assumiu o Ministério do Esporte após seu colega de partido Orlando Silva ter deixado o cargo por denúncias de desvio de dinheiro. Seu mandato foi marcado por tensões da Copa do Mundo de 2014, onde negociou com a FIFA pela permissão da venda de meia entradas para estudantes, beneficiários do Bolsa Família e a população indígena. Também defendeu a permissão de consumo de álcool no estádio, onde chegou a declarar que beber não é crime. Foi também ministro da Ciência e Tecnologia e ministro da Defesa do governo Dilma, onde manteve boa relação com os militares, recebendo várias críticas da esquerda
por se manifestar contra a revisão da lei da anistia que poderia levar à absolvição de militares da época da ditadura. Também fez críticas à Comissão da Verdade, o que fez ele ser queimado no PT e nos setores dos direitos humanos, mas consolidou confiança e amizade com os militares. Um dos episódios mais controversos da sua atuação foi enquanto relator do novo Código Florestal, onde foi acusado de ministro do agro pela esquerda. Foi marcado por um processo de consolidação entre os setores ruralistas e ambientalistas. Propôs a flexibilização das APPs, as áreas de preservação permanente. As APPs são áreas consideradas frágeis, como margens de rios e topos de morros. Propôs a anistia para os produtores que desmataram ilegalmente antes de 2008, os isentando da obrigação de recompor totalmente as áreas degradadas. Dilma vetou a anistia mais ampla, mas manteve a suspensão de multas para quem aderisse ao programa de regularização ambiental. Foi aliado do agronegócio e bateu de frente com o poder estrangeiro das ONGs, onde defendeu que o agronegócio não deve ser visto como uma atividade criminosa, recebendo apoio da bancada ruralista. Por outro lado, as ONGs argumentavam que o Brasil estava perdendo a liderança no movimento ecológico global, acusando a nova lei de ser um retrocesso e um risco ecológico. Das contradições de Aldo, as mais polêmicas são claras: sua suposta traição do comunismo e sua aderência ao nacionalismo conservador. No seu livro de propostas, O Quinto Movimento, ele faz críticas tanto à esquerda identitária e que fomenta a luta de classes, quanto à direita cosmopolita, que subordina o interesse nacional aos Estados Unidos. Ele propõe a centralidade da questão nacional, mas suas relações com o agronegócio, forças armadas e a identidade nacional tendem a fazer ele ser visto convencionalmente como no campo da direita. A direita dificilmente cai nesse papo. O campo bolsonarista frequentemente consideram como um comunista infiltrado, chegando ao ponto de Nicolas Ferreira ser criticado por postar uma foto com ele nas redes sociais. O movimento negro faz diversas críticas a ele por defender a tríade racial do Brasil, valorizando o negro, o português e o indígena na formação do Brasil. O campo identitário argumenta que essa é uma visão retrógrada vinda de Gilberto Freire, que normaliza um processo que eles argumentam ter sido de violência, que o Brasil foi formado por... Os progressistas também o criticam por defender a identidade indígena, ao mesmo tempo que se opõe às demarcações de terras nos moldes atuais. Mas e se, de repente, Aldo Rebelo se tornasse presidente? Quais propostas ele levaria em diante? Na economia, seu diagnóstico é claro. O Brasil se desindustrializou. A participação da indústria no PIB caiu de 30% para menos de 10% nos últimos 30 anos. A saída para ele passa pela reindustrialização com foco no que ele chama de economia 4.0, ou a quarta revolução industrial. Para isso, propõe um papel ativo do Estado em pesquisa e inovação, argumentando que apenas o Estado aceita correr riscos em linha de pesquisa de retorno incerto. Propõe também o reordenamento do sistema financeiro para o crédito produtivo. Chegou a declarar que o Estado brasileiro é uma esquizofrenia que fomenta o desenvolvimento ao mesmo tempo que o bloqueia. Defende uma quarta marcha para o Oeste, a integração da Amazônia e o Centro-Oeste com a Ásia pelos portos do Pacífico, através de ferrovias e hidrovias planejadas e nunca executadas. Sobre a divisão dos poderes, ele defende o reequilíbrio com o fim do protagonismo político do STF, removendo a associação entre o STF e a Presidência da República, para retorno de um executivo que o governe com base no interesse nacional, não por determinações do STF. Ele argumenta que o Brasil é um consórcio de 3 atores: o STF, que decide sobre tudo, a Presidência da República, submetida a ele, e os banqueiros do Faria Lima, que gozam de 15% da taxa de juros ao ano, enquanto a taxa de investimento do país não chega a 16% do PIB. Tem planos para industrializar a Amazônia. Chegou a declarar que, abre aspas, a FUNAI demarca uma terra indígena onde não tem índios. Em área para a agricultura, eles fazem uma unidade de conservação. Em que lugar do mundo você persegue quem produz comida? Ele propõe a extração das terras raras, posicionar o Brasil como potência global em minerais críticos, utilizando como material estratégico para a transição energética e a indústria de defesa. Reformar o licenciamento ambiental para reduzir prazo de sabotagem ambiental por ONGs, financiadas por países concorrentes do agronegócio brasileiro, investir em ferrovias, rodovias e hidrovias para entregar a Amazônia ao resto do país. Na segurança pública, defende a necessidade de leis de exceção para enfrentar o crime organizado. As leis de exceção são instrumentos jurídicos excepcionais que suspendem direitos assegurados pela Constituição, como o direito ao silêncio, à ampla defesa e à proporcionalidade da pena. A lei de exceção é prevista na Constituição em 2 contextos: no estado de defesa e estado de sítio. Aldo defende essa condição permanente para lidar com o crime organizado. É favorável ao fim da saidinha, à prisão perpétua e ao trabalho na prisão. No fim das contas, Aldo tem viabilidade eleitoral? Em todos os institutos e cenários, Aldo oscila entre 0,9% a 2% das intenções de voto, estando abaixo de Renan Santos, Zema e Caiado. Existem diversas barreiras no caminho do Aldo. A polarização extrema no Brasil tende a maioria da população visar apenas Lula e Flávio, fazendo com que um candidato na intenção de superar essa conjuntura dificilmente agrade o nosso povão. Seu partido, Democracia Cristã, não tem bancada no Congresso, presença nacional
ou histórico de presidenciáveis relevantes, no máximo Emael, seu memorável 5. A democracia cristã não atingiu a cláusula de desempenho mínimo nas eleições legislativas, o que significa que ele terá acesso mínimo ao fundo partidário. Entre os apoiadores fiéis do Aldo, temos um certo eleitorado de jovem da internet no estilo Saquarema, os radicais do movimento duguinista Nova Resistência e adeptos da macumbaria esotérica. Aldo tem uma taxa relativamente alta do eleitorado que não o conhece, o que possibilita certo crescimento se conseguir ir para o debate na TV e se sair bem. E você, conhecia o Aldo Rebelo? Quais suas opiniões após esse dossiê? Se inscreva no canal, dê like no vídeo e siga também o nosso jornal O Bastião, no Instagram e no nosso canal do WhatsApp, onde mandamos um boletim com as notícias mais relevantes do dia. Torne-se você também um bastião da cultura e da informação. Um abraço e até a próxima.